Bom, adiante. Agora a hipérbole que tem foco, eixo focal na vertical. Aí o desenho dela fica desse jeito. A nomenclatura não muda, né? O F1, F2 continua sendo 2C e é o eixo focal. A diferença é que agora ele está na vertical. O A1, A2 são os vértices ali da hipérbole, continua sendo 2A e continua sendo chamado de eixo real. E a gente continua tendo que ir perpendicularmente ao eixo focal, que é o B1, B2, a gente constrói aqui B para a esquerda, B para a direita, B1, B2 é 2B, eixo imaginário. E, obviamente, continua valendo aqui o Pitágoras. O C2 é igual a 2 mais B2. O que muda agora ali na equação é o seguinte: como é que eu, olhando para a equação, eu sei que a hipérbole está assim e não assim? Qual é a pista que me faz saber se o desenho é esse ou se o desenho é esse? A pista é a seguinte: no caso da hipérbole, é sempre uma coisa menos a outra igual a 1. Então, na hipérbole, quem vem primeiro na diferença é quem diz aonde está o eixo focal. Que? Não entendi. Ó, quem está vindo primeiro é o y. É y menos y0 ao quadrado sobre A2. X menos x0 ao quadrado sobre B2. Aqui continua sendo A, aqui continua sendo B. Só que quem está escrito primeiro, lá em cima, em vez de ser x, é o y. Então, se está vindo primeiro aqui o y, é porque o eixo focal está no eixo y, é paralelo ao eixo y, está na vertical. Se você for observar essa hipérbole aqui, a equação foi assim, ó, foi x menos x0 ao quadrado sobre A2 menos y menos y0 ao quadrado sobre B2 igual a 1. Foi, se vem primeiro o x, é porque o foco está na horizontal, paralelo ao eixo x. Se vem primeiro o y, é porque o foco está na vertical, paralelo ao eixo y. É isso. Que é isso, sempre é assim a equação da hipérbole. É um negócio ao quadrado menos outro negócio ao quadrado igual a 1. Então, quem vem primeiro é quem diz aonde está o foco. E isso vai fazer o desenho estar assim ou estar assim. É isso que é a diferença, basicamente. Agora, as relações continuam valendo. Continua valendo Pitágoras, continua valendo que C ao quadrado é igual a 2 mais B2. E agora vamos aqui achar as coordenadas do foco. Quais são as coordenadas dos focos? Observe que o foco 1, o centro da hipérbole, e o foco 2, eles estão na mesma vertical. Então, isso tudo aqui é x0. x0. O x do centro é o mesmo x que vale para o foco 1 quanto vale para o foco 2. Por isso que tanto foco 1 foco 2, o x é o mesmo, x0, que é coincide com o x do centro. O que vai mudar é o y. Para o foco 2, o y dele, você vê que aqui é y0, ó, porque o O é x0, y0. Aí o foco 2 está y0, e daqui para o foco 2 eu tenho que subir c, né? Porque eu tenho c para cima, c para baixo, já que o eixo focal é 2c. Então, a partir do y0 eu tenho c para cima, então o foco 2 aqui é y0 mais c, que está c para cima, e o foco 1 está c para baixo, então é y0 menos c. Tá aí. Isso é uma hipérbole com centro x0 e y0 e o eixo focal F1, F2 na vertical. São os dois casos que você vai ter. Então você já sabe como é que são os dois tipos de equação para elipse deitada ou para elipse em pé, e já sabe os dois tipos de equação para hipérbole, que é a hipérbole com eixo focal horizontal ou eixo focal na vertical. Beleza? Só uma última observação aqui para fechar essa parte básica sobre a equação da hipérbole, como funciona a hipérbole, é o seguinte: cuidado com o negócio, cuidado. É uma coisa que relaciona o A e o B. Na elipse, você identifica e sabe se a elipse está em pé ou está deitada olhando para o A. O A na elipse
é o maior valor, porque o A tem a ver com o eixo maior. Então na elipse é o seguinte, na elipse quando você vê x2 sobre 10 mais y2 sobre 8 igual a 1, por exemplo, se eu perguntar para você se a elipse está em pé ou se está deitada, o seu procedimento é: quem é o maior que está lá embaixo? O maior aqui é o cara que está embaixo do x, que é o 10, ou o maior é o cara que está embaixo do y, que é o 8? Bom, como o 10 é o maior, então aqui que está o eixo maior, logo essa elipse aqui está deitada. Agora, se estivesse escrito ao contrário, não mexer, o x e o y sempre escrevem na mesma posição, mas se eu trocasse os caras de baixo, se aqui fosse 8 e aqui fosse 10, você, no caso ali, você não olha na elipse quem vem primeiro. Você está vendo primeiro o x, está vendo primeiro o y. Você olha para baixo e vê qual é o maior valor. Então, nesse caso, o maior valor está lá, está embaixo do y. Se está embaixo do y, é porque o eixo maior está no eixo y. Logo, nesse caso, a elipse não é assim. A elipse é em pé. Então, na elipse, o A sempre é o maior valor. E se ele estiver embaixo do x é porque a elipse está na horizontal, se ele estiver embaixo do y é porque está na vertical. Para hipérbole, cuidado, esse que é o cuidado que você tem que ter agora, o A para hipérbole é sempre o primeiro que aparece. É sempre uma coisa menos outra igual a 1. Então o A para hipérbole é o primeiro que aparece. E aí, se ele aparece aqui junto do y, se aparece junto do x, não importa. Esse é o A e o segundo é o B. Na hipérbole sempre acontece isso. Por que eu estou frisando isso? Porque na hipérbole, cuidado, a gente pode ter A maior que B, pode ter A igual a B e pode ter A menor que B. Agora, como assim pode ter A maior que B, A igual a B, A menor que B? Pode, porque na hipérbole, quem tem que ser maior que todo mundo é o C. O C, pensando aqui nessa equação que parece um Pitágoras, o C é que é a hipotenusa, logo o C é o maior. Os outros dois, A e B, são catetos, como se fossem catetos. Quem tem que ser maior que quem? Ué, não tem isso. Esse é o maior de todos. E em relação a e B, pode ser iguais, pode ser um maior que o outro, pode ser o outro menor que o outro. Então você pode ter as três possibilidades. Inclusive existe um caso, que é quando a gente tem A igual a B, esse é um caso que existe, a gente chama, tem até nome para hipérbole. Uma hipérbole que tem o A igual a B, a gente chama a hipérbole de hipérbole equilátera. É até um nome para você gravar aí. Numa hipérbole, se você estiver fazendo uma questão e o enunciado disser que temos uma hipérbole equilátera, o que ele está querendo dizer quando ele fala que é hipérbole equilátera? Ele está dizendo para você que nessa hipérbole o A e o B são iguais. Então, para a hipérbole, você sempre vai ter o A sendo o primeiro cara que aparece. Não importa se ele está embaixo do X ou se ele está embaixo do Y. O primeiro cara é o A, o segundo cara é o B. E aí, você sabe sobre ela está com o eixo focal vertical horizontal justamente porque aparece primeiro aqui em cima. Se aparece primeiro o Y, eixo focal está vertical, paralelo ao Y. Se aparecesse primeiro o X, o eixo focal estaria na horizontal, paralelo ao eixo X. E em relação aos tamanhos de A e B, diferentemente da elipse, onde sempre o A é maior que B, na hipérbole você pode ter de tudo. O A pode ser maior que B, o C pode ser maior que... O A pode ser igual a B, isso inclusive tem nome, é hipérbole equilátera, e o A pode ser menor que B. Quem tem que ser maior aqui no caso da hipérbole, quem com certeza é maior que todo mundo, é o C. O C na hipérbole, que sempre é maior que todos os outros. Agora, em relação a A e B, pode acontecer qualquer coisa. Tá certo? Então, no próximo vídeo, eu vou começar a fazer alguns exercícios. Valeu!